Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se vocês não viram, eu já fiz o unboxing do primeiro Clube PS desse ano, que vai estar aqui nos cards em algum lugar e na descrição também. E nesse vídeo eu vou falar pra vocês um pouco mais sobre o primeiro livro da série Deusas, que é Nika da Largada ao Céu. E o livro é inspirado na deusa Nice. Pra quem não sabe, Nice é a deusa grega da vitória, velocidade e força. Nice é filha de Palas e Estige e tem 3 irmãos, Zelo, Crato e Bia, que representam a rivalidade, o poder e a força. Juntamente com seus 3 irmãos, Nice se juntou a Zeus para combater os titãs. Numa lenda grega, o soldado Fidípades, que era um ateniense, ele percorreu a pé, correndo, o caminho do campo de batalha Maratona até a cidade de Atenas para anunciar a vitória deles contra os persas. E aí, chegando lá, ele caiu de exaustão após balbuciar o nome Nice. E a partir disso, a competição maratona recebeu esse nome em homenagem a esse soldado e o trajeto que ele percorreu, que é de 42.195 quilômetros. E, além disso, a Nice está muito relacionada com os Jogos Olímpicos, porque é obrigatório que todas as medalhas tenham na sua frente uma imagem da deusa. A Babi também disse pra gente o motivo da escolha do nome da protagonista. Nika, que parece muito com Nice, é o apelido de Verônica, que é uma das variantes do nome Berenice, que significa portadora da vitória. Então, por aí já dá pra entender como a Babi fez uma pesquisa incrível pra tentar trazer uma história pra gente que realmente se prende ao tema das deusas e que ao mesmo tempo toca a gente. E ela disse pra gente que vai ter um casal muito amorzinho e que nós teremos uma protagonista feminina forte, que ela é nascida e criada no subúrbio do Rio de Janeiro e é uma menina negra e que tem o sonho de participar das Olimpíadas. E eu vou ler para vocês o prólogo para vocês entenderem um pouco mais dessa história. E esse prólogo está disponível no Wattpad do Clube PS e as redes sociais deles vão estar aqui embaixo também, se vocês tiverem interesse em conferir. Então é isso. Ah, esqueci de informar no vídeo anterior, gente. Tem uma playlist também que sempre liberam pra gente ouvir enquanto lê o livro. Enfim, continuando. Abre as suas asas e voe, Nika. A voz da treinadora, proferindo as costumeiras palavras incentivadoras de toda vez que Verônica estava prestes a disputar uma corrida, ecoava em sua cabeça desde o momento em que a largada fora dada. Era uma piada interna entre as duas. Com todo o bom humor que esbanjava, fizesse chuva ou fizesse sol, Maria Luísa não se cansava de dizer que quem corria era ela, uma mera mortal, e que Verônica, na verdade, voava. A modéstia não lhe permitia emitir nada além de uma risada comedida em resposta a tal brincadeira. Mas Verônica, muito mais do que confiar no julgamento feito por uma corredora de longa distância experiente como Malu, acreditava em si mesma. A mentalidade que tinha em toda maratona que disputava era de correr para vencer. Por isso trabalhava duro diariamente, para que pudesse percorrer os 42 quilômetros em seu nível mais alto. Sabia que era capaz de alcançar os propósitos de bater marcas surpreendentes e de conquistar medalhas. Bastava que, como dizia Maria Luísa, voasse com toda a força e velocidade que possuía. Verônica corria com determinação sobre o asfalto, encurtando o percurso total da maratona a cada passada, imersa no clima festivo e contagiante que envolvia a cidade de Lima naquele início de mês de agosto. Por ocasião dos Jogos Pan-Americanos, a capital do Peru estava tomada por gente de todo o continente. A energia dos peruanos, tão parecida com a do povo brasileiro, fazia Nika quase se sentir em casa. Depois de viver um dos momentos mais mágicos de sua vida, ao integrar a delegação do Brasil na cerimônia de abertura em pleno dia de seu aniversário, ela viera se dividindo entre treinar diariamente e prestigiar as competições dos colegas em outras modalidades, enquanto aguardava ansiosa pela chegada do grande dia em que seria sua vez de brigar por uma medalha. O peso de ser uma das 2 brasileiras a representarem o Brasil na maratona feminina do maior evento multiesportivo das Américas estava longe de ser um problema para ela. Era a realização de um sonho. Verônica havia largado em 5º lugar e, sustentando um ritmo leve de corrida, conservar a posição até o quilômetro 17, quando teve a oportunidade de ultrapassar a mexicana que ocupava a 4ª colocação. A estratégia que estava seguindo, na verdade, era bem simples. Correria uma intensidade que lhe permitisse permanecer viva na prova e, ao mesmo tempo, poupar energia para atingir o estágio decisivo da corrida em um bom estado físico. A chance de avançar mais uma posição não tardou a chegar. Verônica manteve os olhos atentos à canadense que corria poucos metros à frente.
Quando ultrapassou a faixa que demarcava o quilômetro 25, decidiu que estava na hora de apertar as passadas e deixar mais uma oponente para trás. Ela pegou uma garrafa d'água ao passar por um dos postos de apoio dispostos ao longo do percurso e a levou à boca com destreza, sem diminuir o ritmo da corrida. Sentiu o refresco proporcionado pelo líquido gelado e quase esvaziou a garrafa de plástico antes de largá-la pela pista. De onde estava, conseguia ver a peruana que liderava a prova desde o início e outra mexicana, que corria no encalço dela. Conquistar a medalha de bronze não era nem de longe um cenário ruim para o desfecho daquela corrida, mas a voz de Malu ainda ecoava em sua cabeça. Disposta a alcançar as duas mulheres que corriam quase lado a lado, respirou fundo, abriu suas asas e voou. Foi no quilômetro 30 que assumiu a posição que o mexicano havia conseguido manter para si até aquele ponto crítico, em que o esgotamento era o maior inimigo dos maratonistas, e passou a perseguir a líder da prova de perto. Nica podia ouvir as pessoas na rua exclamando provocações direcionadas a ela e palavras de incentivo à peruana, mas não se deixou abalar pelo fato de a adversária ter o apoio dos conterrâneos. Como um animal selvagem, estava atenta à sua presa e aguardava pacientemente pelo momento adequado de dar o bote. Não tinha pressa, pois enquanto a peruana começava a demonstrar o cansaço decorrente de todo o esforço que fizera para manter a primeira posição desde a largada, ela se sentia mais forte do que nunca. Já era possível avistar a sinalização do quilômetro 38 quando sua vez de assumir a liderança finalmente chegou. A estabilidade de Verônica, para quem via de fora, era surpreendente. Ela aparentava ainda estar atravessando os primeiros quilômetros do percurso. No entanto, se sentia anestesiada. Suas pernas doíam e seus pés pareciam fritar dentro dos tênis, que possuíam a mais recente tecnologia para a corrida. Mas desistir não era uma opção. Muito pelo contrário, ela corria como se sua vida dependesse disso. "Voa, Nica", murmurou para si mesma conforme intensificava as passadas ainda mais. Não apenas ultrapassou a primeira colocada, mas também abriu uma vantagem de mais de 1 minuto de diferença. Verônica aproveitou a aproximação a outro dos postos de apoio e pegou a garrafa que um voluntário lhe estendeu. Bebeu parte da água e jogou sobre a cabeça o que restou, a fim de aliviar o calor que sentia, apesar da temperatura amena que a capital peruana oferecia naquela época do ano. Quando, posteriormente, repórteres perguntariam a Nica a respeito dos pensamentos que passaram por sua cabeça na reta final da maratona, ela seria bastante sincera ao dizer que nada viera à sua mente durante aqueles minutos. Estava inebriada, se sentia em um daqueles sonhos em que não tinha o controle nem de suas próprias ações. Suas pernas a impulsionavam para a frente como se tivessem consciência própria. As dores já não a incomodavam, mas a sensação de enjoo a fez pegar uma garrafa d'água no posto seguinte e apenas bochechar o líquido para cuspi-lo em seguida. Sabia que seu estômago não seria capaz de reter nada que fosse ingerido naquele momento. Depois de virar na última curva, a que levava aos metros finais do percurso, Verônica avistou uma bandeira do Brasil tremulando em meia multidão que contornava a pista. Deu uma olhadela sobre o ombro, constatando que a segunda colocada não tinha mais forças para alcançá-la naquela altura da prova, e manteve o ritmo em que estava correndo. Pegou a bandeira quando passou pelos brasileiros que gritavam palavras encorajadoras e a jogou sobre os ombros, envolvendo seu corpo com as cores de seu país. "Vai! Bate o recorde!" ela pensou escutar em meio à gritaria. Conforme se aproximava da linha de chegada, o turbilhão de emoções que fora capaz de controlar com a maestria até então foi liberado. Lágrimas se misturaram com o suor quando sua cintura bateu contra a faixa. Suas passadas foram diminuindo de velocidade aos poucos, até cessarem completamente para que caísse de joelhos no chão. Uma confusão se instaurou à sua volta. Pessoas se aproximaram, fazendo questionamentos que não pôde distinguir, enquanto os cinegrafistas e fotógrafos registravam o momento em que ela era ovacionada pelo público. "Água", Verônica tentou falar, ofegante, mas sua voz não saiu. Com o último resquício de força que tinha, repetiu: "Água". 2 segundos depois, uma garrafa surgiu como que em um passe de mágica diante de seus olhos, e ela prontamente a pegou. Seu coração, que batia enlouquecidamente, foi se acalmando aos poucos, conforme o líquido gelado a reidratava. Um homem tirou o recipiente de plástico vazio de sua mão, e outro ajudou a levantar. Só então Verônica observou o ambiente à sua volta. As atenções, naquele momento, se dividiam entre ela e as outras atletas que finalizavam a prova. Seus olhos percorreram os tantos rostos desconhecidos até encontrarem o sorriso que tanto queria ver naquele momento. Maria Luísa estava do outro lado da grade que delimitava o espaço em que apenas atletas e organizadores do evento poderiam ficar. Ela acenava e Verônica imediatamente caminhou em sua direção. A treinadora a recebeu com um abraço apertado e a acompanhou no choro. "Você bateu o recorde pan-americano." "O quê?" Ela piscou os olhos atordoada.
Isso mesmo que você escutou. Você bateu um recorde, garota. A expressão abobalhada que devia estampar seu rosto fez Malu gargalhar. Verônica mal teve tempo de absorver a novidade, pois, em seguida, foi chamada para se preparar para a entrega das medalhas. Minutos depois, ela subiu ao pódio acompanhada pela mexicana, que havia conseguido ultrapassar a peruana a poucos metros da linha de chegada, e também pela corredora da casa, que acabara por ficar com a medalha de bronze. Se a cerimônia de abertura for um momento mágico, Verônica não tinha ideia de qual palavra usar para descrever a sensação de estar no degrau mais alto do pódio, enquanto o hino nacional brasileiro era tocado para a América inteira escutar. Na semana seguinte, após a cerimônia de encerramento, ela voltou para casa com a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos na mala. No peito, a sensação de que aquela era apenas a primeira grande conquista de sua carreira como maratonista. O pedido de aniversário que fizera, enquanto assistia aos fogos de artifício iluminarem o céu de Lima no final da cerimônia de abertura, havia sido atendido. Então é isso, gente. Esse foi o prólogo de Nica da Largada ao Céu. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando para vocês que se quiserem ler o prólogo, ele tá no Wattpad do Clube PS. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E eu tentei trazer algo novo pro canal, explicando sobre a deusa além do prólogo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me falem, deixem nos comentários, deem um like, inscrevam-se no canal, me sigam no Instagram e até a próxima. Tchau!